foi muito bem sucedida, né? Se tornou referência no estado do Ceará, se tornou referência também em alguns outros estados próximos do Nordeste, né? A gente tem aqui um segundo momento que a gente tem a migração dessa foto para essa. Isso aqui é o mesmo local, tá certo? E aí, olhem como cresceu, né? Você tem aí um prédio hoje grande, aliás, à época grande, e numa área que era residencial, né? Residencial. E posteriormente houve a necessidade de fazer uma relocalização, né? Pouco tempo antes da relocalização, aconteceram alguns fatos bastante importantes dentro da história, que o primeiro deles foi a concepção desse modelo de distribuição diferenciado que a M. Dias Branco tem, que é muito focado no pequeno e médio varejo, né? Nós vamos falar um pouquinho desse modelo de distribuição, mas a concepção disso começou lá nos primórdios e na década de 70 isso avançou bastante. A criação de uma marca importantíssima na história da M. Dias Branco, que é a marca Richester, né? O nome ele é bastante sugestivo, porque tem um radical lá que é associado à riqueza, né? Rich. Né? Só que Richester em inglês não tem significado nenhum, né? Mas, de fato, o conceito era muito ligado a uma marca premium, né? Isso foi muito importante. Houve a relocalização, e aí a companhia pôde avançar na escala de produção, de comercialização, foi crescendo, e, no entanto, tinha uma limitação. Ela só vendia, à época, biscoitos e massas, tá? Isso até 1992. E por que ela só vendia biscoitos e massas e não atuava nos outros segmentos? Até 1992, na realidade até 1990, só podia produzir trigo no Brasil quem tivesse concessão oferecida pelo governo federal para moer trigo. Ou seja, ser dono de moinho significava participar de um cartório que era definido pelo governo. A M. Dias Branco não conseguia participar desse clube, era impedida legalmente, porque não tinha concessão. Então ela era obrigada a comprar farinha de moinhos. Farinha que chegava, às vezes, não na quantidade e na qualidade necessárias para os processos produtivos, né? Há muita ciência na produção de farinha. O Rafael viu isso. Depende do tipo do trigo que se usa, tá certo? Depende da blendagem de trigo, depende do processo de controle de qualidade desse trigo que chega, depende da blendagem das farinhas, do processo de controle de qualidade das farinhas, é um processo extremamente automatizado, tá? Então, quando acabou esse cartório, a M. Dias de imediato iniciou o seu processo de verticalização montando um moinho o mais rápido que pôde. E um moinho com um perfil completamente diferente dos moinhos à época, principalmente os moinhos localizados na região sul do Brasil, né, que eram moinhos pequenos, de pequena escala, né, baixinhos, né, não utilizavam muito a questão da gravidade para o processo produtivo. Para o moinho, a gravidade é muito importante, por isso que o prédio é tão elevado. Porque você dentro do processo de extração, você sobe o produto e desce tentando extrair o máximo de farinha possível. Quanto mais quanto mais altura, mais você consegue extrair, tá certo, de farinha, o rendimento se torna mais significativo, né? Então isso foi muito importante para a M. Dias, porque ela passou a ter uma quantidade maior do produto dentro de uma especificação e uma qualidade mais adequada, né? Farinha para fazer biscoito recheado é diferente da farinha para fazer cracker, que é diferente da farinha para fazer wafer, que é diferente da farinha para fazer massas ou pão. Ok? Então, esse controle de processo passou a ser fundamental, né? E aí a empresa passou a ter um crescimento mais acelerado. Né? Fez uma outra expansão em 95, né? E construiu o seu segundo moinho, terceira unidade industrial, em 2000, que era uma unidade industrial que funcionava com uma fábrica de massas acoplada. Tá? Então, notem bem, a verticalização ela tem uma série de vantagens. Ok? Depois eu vou falar um pouquinho sobre essas vantagens da verticalização. Tá certo?
mas a verticalização permitiu também que a M. Dias Branco passasse a atuar em um novo segmento. O novo segmento foi o segmento de moagem, que ao contrário de que muitos investidores estrangeiros pensam, é um segmento de ótima margem no Brasil. O padrão de margem que se tem no segmento farinha hoje no Brasil é bem maior do que o padrão europeu ou americano. Infelizmente eu não vou poder abrir esse número para vocês, já antecipo. Porque essa é uma informação estratégica, dado que a gente atua no segmento de farinha. Se eu abrir a margem da verticalização, vai ser uma festa, né, para os competidores no segmento de farinha. Então a gente não pode abrir essa informação. Ok? Continuamos avançando em termos de modernização da nossa distribuição, incorporando a tecnologia, né? A tecnologia no mundo evoluiu demais nos últimos 30 anos, né? E isso se incorporou também ao mundo de negócios, seja nos processos administrativos, como também nos processos de produção, né? Produção e distribuição. E aí, a partir de 2000, novamente, novo período de aceleração de crescimento. Okay? Em 2002, nós avançamos na verticalização, implantando uma unidade de produção de gorduras e massas, de gorduras e margarinas. Né? O segundo principal insumo para nós é o óleo vegetal. O principal deles, vocês devem ter visto nos reports, é o trigo. E o segundo mais importante, os óleos vegetais. E a principal matéria-prima para se fazer margarina é gordura, que vem de óleo vegetal. Então, o avanço na verticalização permitiu, além de avançar na verticalização, incluir um outro segmento, que é o segmento de margarinas e gorduras, que veio crescendo share ao longo dos anos, de 2002 para cá. Também foi importante, mais uma expansão no portfólio de produtos da companhia. Por volta de 2003, a companhia já tinha uma posição de mercado no Brasil boa, não era líder no Brasil, mas já tinha uma posição de liderança no Nordeste, estava em segundo ou terceiro lugar aqui no Brasil, acho que estava em segundo lugar no Brasil. Absolutamente desconhecida aqui no Sudeste, né? E a ideia era, estamos bem no Nordeste, vamos continuar expandindo aqui, agora vamos expandir também na região Sudeste.